Ouvintes do Repórter Cultura, internautas que acompanham a nossa programação nesta manhã de quinta-feira, nós estamos recebendo aqui com muita satisfação o deputado federal Carlos Chiodini, que esteve acompanhando a visita do ministro dos Transportes aqui na nossa região, na última terça-feira, portanto, e tem mais detalhes para passar para a gente a respeito do que podemos esperar, quais são aí as expectativas com relação às obras de infraestrutura tão importantes para a nossa região, especialmente a BR-470. Mas quem vai passar mais detalhes para a gente nesse momento é o deputado Carlos Chiodini. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo à programação do Repórter Cultura. Bem, bom dia, Odair Silva, a Rádio Cultura, o Repórter Cultura e especialmente toda a comunidade timboense da região aí do Médio Vale que está nos acompanhando. Bem, como você bem colocou, nós tivemos durante esta última segunda-feira e terça dois dias de agenda do ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes aqui em Santa Catarina, com a pauta exclusiva de vistoriar as obras em andamento, né, e cobrar mais investimentos e mais recursos, né? Nós tivemos aí no contorno da BR-101, o contorno da região metropolitana de Florianópolis, tivemos também na BR-470 e na BR-280. O contorno de Florianópolis deve ser concluído esse ano, é uma obra privada, com parceria pública, evidente, que é executada pela sua concessionária, que é a Litoral Sul, e que vai desafogar muito o trânsito de quem diariamente transita aí naquela região tão importante. Então, é uma das maiores obras em andamento pelo DENIT no Brasil, e eu imagino que ela esteja de fato pronta em dezembro, segundo o cronograma que foi a nós apresentado pela própria empreiteira, né, e pela concessionária Litoral Sul. Falando especificamente da BR-470, que é uma das BRs mais importantes e que liga uma região economicamente, populacionalmente densa, e que nós estamos há muitos anos, né, até falar desse tema, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque, infelizmente, o cidadão muitas vezes nem acredita mais no andamento dessa obra. Daí. São tantos anos aí que a obra ficou parada, com pequena movimentação, mas eu tenho uma expectativa muito boa nesse ano de 2023 e nos anos subsequentes. Primeiro, a obra que vai até Timbó, em Dayal, aí na região dos municípios, esses lotes que vêm lá do aeroporto de Navegantes até ali, eles já estão todos licitados, tem empreiteiras executando a obra, e faltava sempre mais recursos. No último ano, por exemplo, Santa Catarina teve apenas 264 milhões de investimento do governo federal. O que é a boa nova que nós conseguimos com a presença do ministro e sensibilizando o governo federal foi aumentar esse nível de investimentos. Esse ano nós teremos algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais já garantidos, quando eu falo garantidos, empenhados no Diário Oficial da União. E agora nós temos que cobrar essas empreiteiras o andamento dessas obras. Fora o orçamento já previsto, nós conseguimos, especialmente por lote aí, que passa em Timbó, mais 50 milhões de reais. Então, a minha expectativa é que a 470 ande bem no decorrer de 23, que a gente consiga alocar recursos vultuosos novamente em 2024, e nós vamos conseguir gradativamente liberando trechos elevados e fazendo com que a obra de fato aconteça, como fizemos já na última terça-feira, lá no elevado do La Terra, lá em Gaspar, que é um trecho que foi concluído. Essa é a expectativa. Vamos continuar trabalhando arduamente, cobrando esses investimentos, mas, diferentemente de outros momentos, a gente tem uma expectativa positiva, né, pela quantidade de recursos disponíveis, e isso não quer dizer que nós vamos parar de cobrar, muito pelo contrário, isso nos dá alento para cobrar ainda mais, e não só cobrar o governo mais investimentos. Nós temos que organizar a sociedade, cobrar o DENIT regional aqui, o engenheiro Alisson, que é o superintendente, a execução dessa obra, falar com as construtoras a tempo já contratadas para que elas executem esse orçamento, e assim a gente possa, com a cautela necessária, ninguém está prometendo aqui deixar tudo pronto, mas com a cautela necessária nós vamos ter obras
inauguradas aí, imagino que nos próximos 3, 4 anos, trechos importantes, e eu vejo com muita possibilidade até a região aí do Médio Vale, da região do Médio Vale até Navegantes, a obra possa estar toda concluída aí nos próximos 3 anos e meio. Esse 1 bilhão e 300 milhões, ele se refere apenas para a 470, realmente? Não, esse é para todo o trecho, A né? todo... A 470 nós conseguimos um incremento no primeiro momento, fora o orçamento já planejado, nós conseguimos esse ano mais 112 milhões de reais para distribuir entre os lotes, e mais 50 milhões de reais, recentemente, também já publicado no Diário Oficial da União, para o lote específico aí, que passa por Timbó, Indaial e na região do Médio Vale. Muito bem. E quando se fala desse 1 bilhão e 300, então estamos falando aí da 280. Essa obra de Florianópolis, ela tem recursos do governo federal também? Boa pergunta, Odair. Essa obra não está nesse escopo de investimento, né? Essa obra ela tem a parceria público-privada, mas os recursos são todos privados por parte da concessionária Litoral Sul. Muito bem. Então, nessa obra lá de Florianópolis, quando se fala, é importante saber, porque quando se fala dos 1 bilhão e 300, a gente tira aquela obra lá, que é uma das grandes obras, e com certeza levaria boa parte de recursos, e vamos falar então de 470 e BR-280 também. Como é que foi a visita dele também? Ele chegou a visitar a BR-280, porque havia um comentário de que visitaria, depois de tantos anos sem nenhum ministro visitar a BR-280, ele acabou visitando por lá. Como é que foi a visita? Foi na sequência da BR-470, nós passamos aí próximo, inclusive, em Pomerode, e estivemos na BR-280, onde no município de Jaraguá do Sul foi perfurado um túnel, né? O túnel foi concluído a sua travessia, um túnel importante, é o contorno da cidade de Jaraguá do Sul, que sai lá próximo a Corupá, inicia em Guaramirim. Um túnel de mais de 1 quilômetro, né? São 2 túneis gêmeos, um em cada sentido de trânsito. E depois continuamos aí para liberar o primeiro trecho duplicado da BR-280, é um trecho pequeno, são desse lote em específico, é um lote de 14 quilômetros, que é o lote entre Guaramirim e a BR-101, foi liberado 1,8 quilômetros já no dia de ontem, e a expectativa é liberar ao menos metade desses 14 quilômetros ainda no ano de 2023. Deputado, como é que foi a recepção do Renan Filho? Porque a gente sabe, o deputado sabe também, nesse ambiente de polarização, Santa Catarina foi um estado onde Jair Bolsonaro teve aí uma votação expressiva, enfim, mas isso superado, como é que você sentiu isso na visita? Foi a melhor possível, porque a gente pode ter opinião divergente no campo político, mas a infraestrutura, o Odair, une direita, esquerda, extremismos, e é inegável, né? Respeito todos os eleitores, né, que estiveram aí com o presidente Jair Bolsonaro, mas a quantidade de investimentos em Santa Catarina nos últimos anos foi pífio. Só esse ano, até agora, no mês de junho, tem mais recurso do que os últimos 4 do governo anterior, né? Então, acho que não tem nem interrogação ou espaço para crítica vinda de grupos ideológicos políticos, né? Muito bem. E no âmbito agora dos demais trabalhos parlamentares, aproveitando, né, que a gente está conversando aí com o deputado, essa certamente foi a pauta principal, essa questão da 470, dos investimentos em infraestrutura aqui na nossa região, tão importantes, mas como é que está o ambiente lá em Brasília para as pautas de relevância aí para o nosso país, deputado, você que está lá no Caldeirão? O momento ainda é tenso, né? Nesse exato momento ocorrem 4 CPIs, né, no Congresso Nacional. Eu até sou relator de uma delas, a CPI das Americanas S.A., da companhia, sobre a fraude financeira que envolve diretamente a sociedade brasileira. E, paralelamente a isso, a gente discute temas importantes e caros aqui para Santa Catarina e para toda a nação. Eu acho que são os temas que nós temos que focar. Nós votamos aí há poucos dias aí a legislação que regulamenta o marco temporal, né, que é essa discussão aí das áreas indígenas, a partir de quando que elas valem, o reconhecimento ou não de novas áreas, caminhou agora para o Senado Federal. Nós votamos aí uma regulamentação na lei do saneamento. Teve bastante assuntos importantes que acabam, muitas vezes, ficando atrás de discussões ideológicas, né? Mas um grande assunto que eu vejo que influencia diretamente em Santa Catarina, nós tivemos um debate na segunda-feira,
o deputado Reginaldo Lopes, que é um dos relatores da reforma tributária, teve na Assembleia Legislativa em Florianópolis, acompanhado do Sindifisco, do governo de Santa Catarina, dos municípios, de lideranças empresariais. Tivemos discutindo a questão da reforma tributária, os seus benefícios ou até seus malefícios para o nosso perfil arrecadatório aqui em Santa Catarina. A reforma tributária é algo muito importante, ela deve ocorrer sim, o quanto antes ela será votada na Câmara dos Deputados e encaminha para o Senado. Ela tem o apoio de diversos setores da nossa economia, muito explicitamente a indústria catarinense, a Fiesc é uma das apoiadoras dessa causa, o comércio aqui em Santa Catarina, mas encontra resistência em alguns setores, né, como a prestação de serviços, né, que alerta que será sobretaxada a partir do advento da reforma, e também um setor que é importantíssimo aqui, que até é uma área que eu atuo muito, que é o setor portuário, retroportuário e tudo que envolve importações, né? Hoje esse é um segmento expressivo da economia catarinense e nós estamos ganhando espaço ao longo dos últimos anos nesse segmento devido a benefícios fiscais, né, que nos deixa mais competitivos que os outros estados. E a reforma prevê, num lapso de 10 anos, que esses benefícios sejam até 2032, que esses benefícios sejam gradativamente encerrados e o Brasil tenha somente um ambiente fiscal e os estados possam concorrer com a sua competitividade própria, não com a famosa guerra fiscal, deixando um mais competitivo, outro menos, como é hoje em dia. Mas esse é um ponto em especial que está sendo discutido e que merece a nossa atenção, mas nós vamos continuar acompanhando e eu vejo a expectativa de votação aí o mais breve possível. Nós temos outros nichos de mercado aí que também são beneficiados por algum tipo de benefício fiscal. A tendência, então, dessa reforma é que, como o deputado falou, em 10 anos haja uma equiparação, acabem esses benefícios fiscais, mas em todos os estados, então. Sim, não dá também de chegar amanhã e cancelar um benefício que foi dado aí por um empreendimento feito há poucos dias atrás, como pode ter, com certeza acontece. Então, tem um fundo garantidor gradativo, que também vai suprir os estados, aí, essa possível perda de receita, mas tem também uma questão de deixar a nossa indústria mais competitiva, deixar o nosso comércio mais competitivo, que hoje muitas vezes é atingido justamente por esses fatores externos. Nós vamos continuar acompanhando. Eu vejo que esse, a minha opinião particular, Odair, esse é o tema que é mais importante que hoje tramita no Congresso Nacional. É inegável que o Brasil precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Nós vivemos aí um quebra-cabeça tributário, muito imposto, de perfil diferente. Isso gera um custo acessório para o Estado incalculável, né, de estruturas aí de justiça, varas no judiciário, estrutura pública de fiscalização, subindústria de prestação de serviço, para que as empresas paguem menos impostos, e assim vai. Então, esse é um assunto que vai tomar conta da cena e terá toda a nossa atenção a partir de já, com o início da sua tramitação oficialmente até em plenário, mas também na sua aplicação. Muito bem, falamos então aqui com o deputado federal Carlos Chiodini, que gentilmente atendeu a nossa solicitação para passar mais informações mais detalhadas, especialmente dessa visita, ele que acompanhou de perto aí a visita do ministro dos Transportes, o Renan Filho, aqui na nossa região. Deputado, muito obrigado aí pela atenção aos ouvintes aqui do Repórter Cultura e qualquer novidade de importância aqui para a nossa região, através da sua assessoria de imprensa, fique à vontade aí, que a gente nos procurar, que a gente sempre abre espaço para aquilo que é importante aqui para a nossa comunidade, para a nossa região. Obrigado, Odair, e à disposição aí na execução do nosso trabalho. Um abraço.